Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo de teste aí desse meu sistema solar off-grid, especificamente com relação a esse controlador e citando aí essa questão de estabilização de tensão, né? Esse controlador, eu já fiz um vídeo dele aí mostrando o seu circuito base e seus principais componentes, e mediante este fato eu pude ver, né, que ele tem capacitores para estabilização de energia tanto na entrada quanto na saída. Só que aqui na entrada ele tem um sistema que atua aí como proteção, utilizando basicamente dois MOSFET. Alguns tipos de controlador utiliza relé na entrada, e esse relé ou essa proteção só atua aí em casos de aquecimento, inversão de polaridade, excesso aí de corrente, né? Enfim, pode atuar de várias formas, né? E aqui no controlador ele tem esse circuito e esse capacitor só fica após esse circuito, e o capacitor fica ali basicamente bem próximo, né? Os MOSFET de regulagem. Esse aqui regula pelo positivo, o negativo basicamente é o comum e ele está direto, só que no meio desse negativo aqui tem um shunt, né? O qual você poderia fazer o reforço até mesmo por fora, colocando um indutor fino e longo para somar com o shunt original desse próprio controlador. Então pessoal, minha intenção inicial era fazer uma modificação nesse controlador PowerMR, né? Acrescentando mais 3 MOSFET, mais 3 diodos, que é o circuito base ali onde que faz essa regulagem, né? Mas eu iria colocar um dissipador por fora, iria montar todo esse circuito de regulagem por fora dele aqui e interligar com a placa, né? Mas também tem os indutores, teria mais capacitor, teria que reforçar essa trilha, é uma coisa muito complexa e um dinheiro que eu teria que arriscar, né, numa coisa que eu não sei se vai funcionar, e o gasto dessas peças certamente dá para comprar outro controlador, né? Então foi isso que eu fiz. Eu comprei outro controlador e também devo fazer um teste aí, ligando em paralelo tanto a entrada quanto a saída, né? Porque atualmente as ligações é indicado ligar os arranjos extinto e separado a cada controlador, e só o que fica em paralelo é a saída com relação ao carregamento da bateria, né? Mas também é interessante colocar um disjuntor em cada controlador. Mas isso aí é teste, eu ainda vou estudar muito para ver se isso é possível. Também tem um outro teste que eu quero fazer utilizando 8 placas, né, ou 4 e 2 em cada, né, as placas extintas interligadas em cada controlador também, assim, independente, né, mas utilizar 3 fios, né, porque o certo era descer 4 fios, um par entra em um controlador e outro par em outro controlador, e cada um ligado a um arranjo de placa, né? Aí pode ser 4, pode ser 8, né? Pode ser 2 ligada diretamente, né? Aí vai depender da sua tensão. Mas com relação a esse teste, eu queria ver se era possível utilizar o DC, né, ou vir 3 fios das placas solar, onde o negativo seria o comum e os positivos seria independente de cada arranjo, né? E ligar, né, a esse controlador, especificamente esse controlador talvez seja possível, porque basicamente aqui o negativo dele é o comum, né, e o que passa por aqui é o shunt. Mas essa questão de vir os dois arranjos e utilizar um negativo, certamente esse negativo também tem que sustentar essa corrente. Esse fio aqui é original solar, né, de 6 milímetros. No caso aqui dessa ligação, esse teste que eu quero fazer, ele iria sustentar. Eu só teria que vir com um positivo a mais e ligar no outro controlador, e o negativo aqui jogar para esse e jogar para o outro controlador, né? Eu já fiz um desenho aí dessa situação, entre outros testes que eu quero fazer, né? Certamente não se deve fazer esse tipo de ligação, eu só quero fazer a fim de aferir teste, né? Mas qualquer deslize pode te dar um dano aí financeiro, pode anular essa questão de funcionamento do seu sistema, né? E eu tento fazer uns vídeos aí diferenciado, e tanto né, que a minha ligação é diferente do que eu tenho visto aí na internet, né? E geralmente aqui na descrição eu deixo para o download o esquema da minha ligação, mas eu já tô com vários desenhos, vários projetos aí, né, que eu tenho que atualizar e colocar aí para vocês baixar, estar dando uma olhada e analisada, né? Então pessoal, o ponto chave do vídeo é isso aqui, ó: capacitor eletrolítico para estabilizar a tensão, né? Esse tipo de capacitor é utilizado em diversos produtos, né? Aqui no controlador, fonte chaveada, fonte celular, fonte ATX, até o próprio inversor também tem, todos os modelos, né? Entre outros aparelhos desse sistema solar, esses
aparelhos eletrônicos é ligado diretamente à bateria, né, ele tende a ter capacitor em paralelo com a sua entrada, ó. Esse aqui eu montei são dois capacitores eletrolíticos de 15.000 cada, totalizando aí 30.000 micro, né? Eu fiz um vídeo dessa situação e tenho esse disjuntor que interliga, né, com o inversor, e o capacitor que eu montei está aqui em paralelo, mas devido a essa capacitância, né, não é bom você ligar diretamente para carregar ou descarregar também o capacitor, né? É certo que aqui quando eu desligo o próprio inversor consome, né, a tensão do capacitor, e aquele capacitor também botei uma resistência, conforme o tempo ela fica ligada ela esgota a tensão do capacitor. E aqui, ó, eu montei esse adaptador que eu posso utilizar ele acoplado com aqui no disjuntor com essa chave desligada, né, o inversor desligado, eu uso ele assim, ele carrega o inversor, e colocando a lâmpada nessa posição aqui, ó, conforme o desenho, eu posso utilizar para descarregar também o capacitor. Como essa lâmpada é 127, eu posso utilizar em série com outros aparelhos, mas enfim, aí eu tenho outro adaptador, né, para aqueles aparelhos em curto, né, eu tenho outro adaptador com tomada. Esse aqui eu fiz especificamente para utilizar aqui no sistema solar e carregar aqui esse capacitor, né, tanto do inversor interno quanto esse que montei, e achei que ficou show de bola. Mas com relação a esse controlador, eu não sei exato ali o valor desse capacitor em micro, né, mas provavelmente ele suporta aí uns 200 volts. Não sei se ele tem essa faixa aí de 150, 200 e pouco, 400, 600 micro, né? Mas eu acho que ele é pouco comparando com modelos que eu vi na internet que utiliza mais capacitores, né? Mas isso aí você tem que ter o valor para ver, né? Porque às vezes tem dois em paralelo e um desse maior, né, é equivalente ao outro, né? Mas na minha concepção, pelo que eu pude ver aqui, né, esse tipo de capacitor colocando aqui na entrada em paralelo com os painéis, ele dá uma estabilizada aqui, ó, tanto na tensão quanto na potência, né? Agora está 100, ó. Já eu vou colocar e vou mostrar para vocês, né? E colocando painéis em paralelo, ele fica um pouquinho melhor, né? Mas certamente aqui vai abaixar a tensão e manter a potência, né? Mas do jeito que está aqui, eu só vou colocar esse capacitor, né? Está chegando aqui nesse momento os 6 painéis, né? 3 arranjos de série paralelo, 2.000 watts. Esses dois capacitores aqui, um é 200 volts 680 micro, e esse outro aqui é 400 volts 150 micro, né? Então aqui vai somar o microfarad, dependendo da sua capacitância, né, a fiação tem que ser maior, mas eu pretendo comprar um similar a esse aqui mesmo, né, para colocar e ligar aqui diretamente. Aí eu devo comprar dois ou colocar o que tem aqui, né, porque eu vou comprar outro controlador, eu devo fazer duas ligações iguais, né, e um capacitor em cada arranjo, né, de painel que chegar a cada controlador. Então pessoal, ó, coloquei o capacitor, eu liguei ele aqui no DPS porque me facilitou, né, porque aqui eu posso desligar, né, o disjuntor e ligar ali. Eu não quis ligar aqui direto porque está vindo tensão do painel, né, e a única interrupção é aqui nos fusíveis ou no disjuntor. Então liguei aqui, ó, está vindo tensão sim para os capacitores, já vi com o multímetro lá. Tensão no painel e potência, meu consumo nesse momento, ó, 6.9, e aqui, ó, com o multímetro nesse capacitor que eu fiz aqui, ó, dá para ver, né, que está tendo uma certa corrente, ó, o multímetro em DC, ó, 2.48, né, mas ali tem 30.000 micro, né, o fio ali também é mais espesso, está ligado aqui à entrada do inversor, né. Então vou ver se eu abro aqui o fio, né, e demonstrar, né, a corrente que está circulando aqui na entrada com relação à estabilização de tensão desse controlador, né, PowerMR 60 A com 2.000 watts ligado aqui, e ele fornecendo a tensão nominal de 24 volts. Então pessoal, na utilização de um capacitor eletrolítico, né, ele geralmente é calculado ali só para estabilizar a tensão, né, porque eu já fiz um vídeo aí falando das lâmpadas que fica oscilando quando liga a máquina de lavar, né?
Geralmente isso é falta de capacitância, né? E esse capacitor ali, o pretinho, né? Eu utilizei esse, um diodo, ligando ao próprio bocal original da lâmpada, né? Isso retifica e filtra, estabiliza a tensão, né? Aumenta um pouco, porém a lâmpada suporta, mas fazendo assim você anula aquela oscilação, geralmente, que acontece nessas lâmpadas de LED. E aqui não é diferente, né? Ele está estabilizando sim essa tensão que vem do painel, tanto é, ó, eu vou desligar o disjuntor aqui, né? Vai cortar a alimentação dos painéis. E olha ali, ó, no visor do controlador, o sol, né? A indicação de entrada de tensão se permanece por alguns segundos, né? Conforme o consume a capacitância desse capacitor. Olhem aí, ó lá, desliguei, ó lá o sol. Agora que ele entrou, né? Agora eu vou ligar, ó. Ele liga basicamente instantâneo, né? Porque entra a tensão, carrega o capacitor em paralelo e continua fluindo. Então, pessoal, o consumo, ó, permanece, o inversor está ligado, né? O capacitor está aqui em paralelo com a entrada do controlador. Essa aí é a tensão e potência que está fornecendo nesse momento. A tensão aparentemente ficou mais estável. Tem uma leve avaria, né? Isso aparentemente é normal, mas certamente com um capacitor maior, né? Tende a estabilizar mais essa questão ali de tensão e potência. Essa aí é a tensão que está chegando, né, do painel, e a potência. Aqui é o que está indo para a bateria, a tensão e a corrente. Aqui é o visor da proteção 2. E é isso aí, né? Aparentemente funciona, né? Certamente com um capacitor maior, né? Com mais microfarads, certamente sustenta mais, né? Mas conforme o fio, conforme esses dois capacitores que coloquei, que não chega, né, nem a 1000, fez uma pequena diferença, mas fez, né? Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros relacionados, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera. Grande abraço.